Olá, estamos começando mais um Câmara Entrevista. Cuidado paliativo é uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes e familiares diante de doenças que ameacem a continuidade da vida, por meio do alívio do sofrimento, tratamento da dor e de outros sintomas de natureza física, psicossocial e espiritual. Seu principal conceito é promover a qualidade de vida dos pacientes e familiares por meio de prevenção e alívio do sofrimento. Vamos falar sobre esse assunto hoje. Temos duas convidadas, a doutora Patrícia Izete, médica formada pela URGS, especialista em radioterapia pelo INCA, doutora em genética e biologia molecular e chefe da radioterapia da Santa Casa. E também a enfermeira Suzane Carreta, é especialista em oncohematologia e cuidados paliativos e é a enfermeira responsável pela quimioterapia da Santa Casa. Então vamos falar um pouco sobre cuidados paliativos, tentar entender em que consiste, para que servem, no que podem ajudar esses pacientes. O que é? Vou começar então, dando as boas-vindas a vocês, agradecendo por terem aceitado o nosso convite de estarmos aqui hoje conversando e perguntando o que é um tratamento paliativo e como podemos descrevê-lo. Vou começar falando com a Suzane sobre isso. Bom, o tratamento paliativo, então, ele é voltado para pacientes que têm uma doença ameaçadora à vida, sempre focado no paciente familiar, de forma multidisciplinar, onde a gente consiga abordar esses 4 aspectos: o físico, emocional, social e espiritual, tendendo com o intuito de aliviar sofrimento, controlar sintomas, promover qualidade de vida, independente de ter reversão ou não. Uhum. E já podemos considerar uma especialidade médica? Quais as doenças que podem se encaixar nessa questão do tratamento paliativo? Certo. O CFM já reconhece a especialidade de medicina paliativa, então nós temos cada vez mais profissionais se dedicando de uma forma até integral ao cuidado paliativo, mas é algo relativamente recente, Foi a partir dos anos 2010, 2011 que realmente se considerou uma especialidade. E eu sempre digo, apesar de ser algo tão antigo, porque desde os primeiros séculos já se fazia cuidado paliativo, que é tentar aliviar o sintoma da forma que for, é uma das partes da medicina onde a gente mais se começou a falar em congressos, por exemplo, na área de oncologia. Antes a gente não via grandes mesas sendo feitas para falar desse assunto, e foi nos últimos 10, 15 anos que a gente viu isso acontecer. Então, de fato, apesar de ser algo praticado já há muito tempo, se tornou um foco mesmo de cuidado mais recentemente. E aí é importante nós falarmos sobre isso. Os cuidados paliativos, eles não envolvem só os pacientes oncológicos, embora tenha 2 pessoas aqui da área oncológica, muitas outras condições que eventualmente têm uma evolução lenta e que muitas vezes trazem uma disfunção orgânica que leva a essa ameaça de vida, porque o paciente é considerado em cuidado paliativo quando aquela condição já é ameaçadora da continuidade da vida, mas outras condições como insuficiência cardíaca muito avançada, paciente com DPOC, que é uma disfunção pulmonar muito avançada, que já começa a ficar com dispneia, sem muitas possibilidades terapêuticas, próprio paciente com HIV. Então são muitas as condições que nós podemos ter em cuidados paliativos. A questão renal se envolve também? Paciente com insuficiência renal crônica, que esteja já sem possibilidade de melhora da função com a hemodiálise. Então, temos muitos pacientes terminais em cuidados de fim de vida, A gente cada vez mais tem evitado utilizar essa questão da definição de um paciente terminal, porque dá aquela impressão de que é os últimos dias e não necessariamente é. Na verdade, um paciente em cuidados de fins de vida está evoluindo para uma condição que ela já é totalmente irreversível, e aí é importante distinguir esse paciente em fim de vida daquele paciente paliativo, porque o paciente paliativo ainda é um paciente que tem muitas possibilidades de melhorar, de fazer até tratamentos que tragam mais conforto para ele. Então, próprio tratamento com radioterapia, a gente utiliza sim em paciente em cuidado paliativo, mas não utiliza em paciente em fim de vida. Então, é uma distinção importante de nós fazermos também.
E o tratamento paliativo, ele aborda questões além das especificamente médicas, né, ou clínicas. Como é que se aplica isso na prática? Exatamente. Como a Suzane comentou, não é só manejar os sintomas com tratamento medicamentoso ou com procedimento, mas também a parte psicológica, e aí entra muito a área da psicologia, eventualmente fisioterapia, aquele paciente que tem, por exemplo, uma doença terminal respiratória, ele pode se beneficiar muito da fisioterapia respiratória, então o fisioterapeuta tem um papel fundamental. A enfermagem, vou deixar para a Suzane comentar um pouquinho, mas ela acaba englobando vários aspectos, né? Porque eu sempre brinco que o enfermeiro tem que ser um pouquinho de tudo. Então, fazer um pouco de psicologia, às vezes conversar com o paciente, orientar sobre movimentos, mobilidade, então tudo isso tem uma importância bem significativa. A nutrição, fundamental, porque muitas vezes as pessoas ficam achando que a inanição, aquela caquexia, que é muito característica do paciente terminal, é porque ele não está sendo bem nutrido, e não é exatamente isso. Aí entra um nutricionista para explicar. Então, vou deixar ela falar um pouquinho também da parte complementar, mas sem dúvida é um tratamento multidisciplinar. Inclusive o nutricionista, ele pode orientar em cuidados paliativos, né? Paciente se alimentar do que ele tem vontade. Eu ia perguntar isso, se pode Não ter forçar. esse tipo de desejo atendido nesse momento. Desde que não vai prejudicar, claro, de uma maneira que ele vai passar mal. Às vezes eles não conseguem deglutir por alguma condição física, de obstrução, de algum tumor, alguma coisa. Porque isso é algo importante. As pessoas acham que o paciente cuidado paliativo não tem mais o que fazer. Não, a gente muitas vezes faz tratamentos que podem controlar um pouco aquela doença para que ela não evolua tão rápido. Então, às vezes, questão de mais 2, 3 semanas de sobrevida sem convulsão, são coisas que a gente às vezes faz em paciente com metástase cerebral. Então, naquela família onde eventualmente tem um familiar que vai casar ou que vai ter um bebê, às vezes são coisas que a gente trabalha com aquele paciente paliativo para que ele consiga estar presente em momentos que talvez se a gente não fizesse um cuidado ou mais, nunca nada muito com intervenção, assim, com procedimentos invasivos, mas coisas mais tranquilas, procedimentos mais simples que nós podemos fazer e daqui a pouco garantir que esse paciente participe de momentos familiares que talvez, né, não participaria. E uma outra questão muito importante, o paciente em cuidado paliativo, ele não é uma sentença, né? Eu sempre digo, a gente começa a fazer o tratamento de uma forma diferente, mas eventualmente aquele paciente que está muito ruim, muito fraquinho, e com os cuidados paliativos ele começa a melhorar, começa a ganhar performance, daqui a pouco é um paciente que volta a ter a possibilidade de um tratamento investível, até de fazer uma quimioterapia que não era pensada antes. Então, a gente sempre trabalha, paciente paliativo não é necessariamente uma sentença, ele vai ter um cuidado diferenciado que eventualmente pode ainda ser reversível. E também tentar ressignificar essa questão, né, de fim de vida, tentando naturalizar a morte, que é uma coisa natural, né, que todos nós vamos passar. Claro que quando a gente se depara com a possibilidade próxima, é um baque. Tem tanta coisa que eu quero fazer, e meus filhos, né, primeiro pensamento normalmente de pai e mãe, mas é uma coisa que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Existe a questão de fazer reuniões com as famílias, como é que elas são realizadas, como é que acontece esse momento, né, de chamar a família e dizer, vem cá, a gente precisa ter uma conversa séria, a situação é essa, a gente vai começar a proporcionar isso, fazer... Como é que funciona essa situação? Assim, o ideal é sempre conversar com o paciente. Primeiro, a família pode estar junto ou não, depende de como ele quiser. E perguntar como ele quer abordar essas questões. Se tivermos notícias ruins para ele dar, o senhor vai querer saber? Eu não quero saber. Que raras vezes eles não querem saber. Tá, o senhor não quer saber. Então, quem dos seus familiares, da sua rede de apoio, o senhor quer que saiba? E tome as decisões. Então, ele vai designar alguém que ele quer para tomar essas decisões. Mas, normalmente, a maioria das vezes, eles querem saber de tudo, fazer parte disso. Então, a partir daí, a gente vai vendo como se desenrola, né? Às vezes vai ser tranquilo, a família vai caminhar junto, às vezes vai se opor, isso vai variar bastante. No momento que a gente tem um conflito ali, que alguém não está conseguindo entender, não está conseguindo processar muito bem, a gente convoca uma reunião de família com alguns membros da equipe, né? E tenta explicar, né? Conversar, entender o que eles estão pensando, o que eles estão passando, para a gente proporcionar o melhor pro paciente, né?
É que é difícil também essa questão de aceitar que tu tá perdendo alguém que tu ama, né? Mesmo quando se perde de uma hora para outra é difícil. Tu ficar sabendo que pode estar chegando perto esse fim é um baque. Às vezes o negacionismo vem na frente, né? Então vem primeiro o não quero, não vai ser assim, não vai acontecer. De proteção ele vem, né? E acho que tem até a questão, que fala também dos cuidados paliativos, da questão espiritual, né? A gente sabe que isso é muito pessoal, cada pessoa vai ter uma fé ou não vai ter fé nenhuma, enfim, né? Isso também vai ser respeitado naquele momento, mas muitas vezes tem isso, não, mas eu tenho fé, Deus vai curar, vai cuidar, e diante, claro que, né, daqui a pouco de quem tem fé nada é impossível, mas diante dos olhos da medicina é que se trata o paciente paliativo, né? Então se parte daí, aí é uma questão que às vezes tem toda a aceitação familiar, que se torna mais difícil que a do paciente, eu acredito. Lembrando que algo que acontece muito é a família não querer que o paciente saiba, né, da gravidade do caso e nos diz, ele não quer saber. E aí, na verdade, quando você vai sondar, vai tentar entender, não é ele que não quer saber, família é quer a família poupar. que quer poupar ou daqui a pouco até evitar ter o transtorno de ter que conversar sobre aquele assunto. Ou o paciente, eventualmente, ao saber o diagnóstico, vai ficar deprimido, vai ficar mais nervoso e a família vai ter que lidar com aquilo. Então, ela, para se proteger também, às vezes a gente acha que está sempre pensando no paciente, mas às vezes está pensando nela também. Não quero que diga porque não quero ter que conversar sobre isso com ele. Então, a gente tem que sempre ter a noção de que a nossa obrigação é com o paciente em primeiro lugar, a família em segundo lugar. E claro, se o paciente nos disser que não quer saber, a gente respeita e passa a informar apenas a família. Mas se o paciente nos pergunta se ele quer saber, a nossa obrigação é sempre primeiro com ele. E o tratamento médico, o tradicional, ele vai ser mantido? Quais são as condições, né, que possuem indicações para tratamento paliativo? Como é que funciona? Muitas vezes as pessoas entendem isso, assim, que o tratamento em cuidados paliativos são tratamentos integrativos ou complementares, né? E na verdade não. O cuidado paliativo, ele envolve todos os aspectos da medicina tradicional e pode envolver também os aspectos adicionais da medicina integrativa, que a gente costuma chamar atualmente. Então, tudo o que a gente faz em cuidados paliativos precisa ser baseado em evidências mínimas, né? Às vezes a gente tem evidências mais fracas, mas que a gente utiliza também. Então, toda a prática mesmo integrativa a gente sempre aplica quando há algum tipo de evidência científica de que aquilo realmente vai agregar para o paciente, seja em termos de conforto, seja em termos psicológicos, espirituais também. Então, isso é importante ter essa noção. Ele pega os aspectos do que a gente já está mais acostumado, digamos assim, em medicina, né, como morfina, uso de oxigênio, radioterapia, que eu falo que se usa bastante, mas eventualmente outros tratamentos oncológicos também, e se utiliza, assim, também das práticas integrativas. E serve para que momento, assim, se decide, né, o cuidado paliativo? Isso é o mais difícil, porque eu sempre falo, assim, em oncologia clínica é um pouco mais fácil porque você tem alguns casos em que o paciente tem disfunção hepática, disfunção renal, ou seja, o organismo dele já não funciona tão bem, e aí você tem limites de, aqui eu não posso administrar quimioterapia, já é um tumor inoperável, então, enfim, já fechou o diagnóstico de que aquele é um paciente paliativo porque não tem mais nenhum tratamento reversível, curativo que a gente possa administrar. E na radioterapia, essa linha já é mais tênue, porque a gente não precisa tanto que o paciente tenha uma função renal, função hepática, todos os organismos funcionando assim muito bem. A gente consegue fazer, mesmo naquele paciente está quase instável, a gente ainda consegue administrar a rádio. Então, definir qual é aquele paciente que pode se beneficiar ou não de um tratamento, por exemplo, com radioterapia é muito, muito difícil. Então, eu sempre digo, muitas vezes a gente começa definindo um tratamento paliativo para aquele paciente por entender que a doença já está muito avançada e não vai ter grande chance de resposta, mas ele eventualmente nos surpreende, tem uma resposta muito boa e aí aquele exemplo que eu dei que eventualmente ganha performance, faz químio e volta a ter algum controle espetacular da doença. A gente deve oferecer cuidado paliativo no momento do diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida. Ela pode ser reversível e não precisar mais, e como ela pode ir progredindo, né, chegar nos cuidados de final de vida e se estender ao luto. Então, abranger todas essas etapas, todas essas fases. E ele é destinado somente para pacientes em cuidados de fim de vida?
Perfeito, é isso que a gente falou que não. Porque realmente, assim, grande parte dos pacientes são aqueles pacientes que a gente só tem uma condição ameaçadora à vida, que a gente sabe que eventualmente pode levar ao óbito, né? Mas o paciente em fim de vida é aquele que realmente já está evoluindo para o final. óbito. O termo paciente terminal, ele ainda existe, ele ainda é válido, não se usa mais? É uma questão controversa, a gente acaba utilizando muito no dia a dia, mas realmente são aquelas questões de nomenclatura que a gente tem tentado sempre trabalhar de uma forma que crie maior conforto para quem ouve. Então a gente tem preferido essa questão de cuidados em fim de vida e outras expressões, como a gente evita, por exemplo, chamar a pessoa de diabética, então a gente fala pessoas com diabetes, é mais nessa questão de tentar suavizar e melhorar, né? O paciente terminal me remete que quando ele morrer, ele terminou. E na verdade ele continua, né? Continua em tudo que ele vivenciou com os amigos, familiares. Então, em final de vida mesmo. O que eu ouvi esses dias é que não é tão indicado, porque terminais todos nós somos, né? Porque terminaremos logo ali, alguns com diagnóstico ou não, mas, né? É verdade. No hospital ou em casa? Existe restrição de onde o tratamento pode ser aplicado? De repente, né, aqui na região onde a gente mora, por exemplo, na estância, um lugar onde a pessoa se sente confortável. É o ideal? É o mais indicado? Ou tem que ser sempre no hospital? Como é que funciona para essa equipe conseguir acompanhar esse paciente? Depende. É o que a gente mais responde para as perguntas, né? Porque como ele é voltado para cada um... É que tudo é muito pessoal, né? Às vezes o paciente não tem vontade nenhuma de ir para o hospital, mesmo a gente sabendo que ele vai se beneficiar, né? E a gente precisa respeitar, tentar explicar que vai ser bom para controlar alguns sintomas, de repente retornar para o domicílio, mas se ele não quiser, a gente não vai forçar. Às vezes não tem condições de fazer cuidados em casa, não tem ninguém que consiga acompanhá-lo, né? Porque é uma demanda grande de praticamente todo dia, né? Então vai depender muito de cada caso. E até da condição, né? Quais são as necessidades daquele paciente. Então, por exemplo, se é um paciente que com câncer de pulmão, que está com falta de ar, e o principal sintoma que limita realmente ele é a falta de ar e ele precisa de oxigênio. Se for uma família estruturada que consiga ter o oxigênio em casa, ele vai ter um ótimo conforto domiciliar, mas se não, ele vai precisar realmente da rede hospitalar. Um paciente que o maior problema dele é dor, é o controle de dor. Se daqui a pouco tem alguém que consegue administrar uma morfina subcutânea, consegue fazer alguns tratamentos, né, que aliviem a dor e ele está bem em casa, ele consegue. Senão, grande parte acaba ficando dependente mais do hospital. Mas a gente sempre entende que o maior conforto, se aquele paciente tem a possibilidade, né, de receber todo o tratamento de suporte em domicílio, ainda é o local mais adequado. Aqui em Pelotas, bem pertinho, a gente tem um programa de internação domiciliar, que é bem bacana. É para paciente oncológico. E tem o Melhor em Casa, que eles acompanham outros pacientes, e tem o PID, que é o Programa de Internação Domiciliar. Então, eles treinam os familiares, claro, tudo dentro de avaliações de condição. Sim, claro. Ou o próprio paciente, se ele tiver condições, e passa um catéter por via subcutânea, que é super seguro, que a gente chama de hipodermóclise, e ele pode fazer a morfina dele ali, controlar a dor, sem precisar ir para o hospital, que a gente sabe que é bastante desgastante. Tanto para a família quanto para o paciente, né? Isso é algo até importante nós falarmos, já que estamos na Câmara dos Vereadores, porque tem uma resolução, né, do Ministério da Saúde que deixa bem claro que os cuidados paliativos eles devem ser aplicados em toda a rede de atenção à saúde. Envolve desde o hospital, da rede ambulatorial, mas também envolve a unidade básica de saúde. E isso a gente tem tido assim, muitas conversas na área oncológica e outras áreas da medicina com a medicina de família, saúde e comunidade para tentar trazer esse profissional para essa aba, né, digamos, da medicina que são os cuidados paliativos, para que aquele médico que está já próximo, mais perto da residência, que já faz conhece parte de a fazer família, a visita né? domiciliar, já tem aquilo, possa alguns cuidados mínimos também fazer. Claro. Então é bem importante assim a gente ter o município atuando nessa questão de como melhorar a nossa rede de atenção básica à saúde para também fazer cuidados paliativos. Eu acho que tudo parte daí, né, para muitos pontos. A gente fez um programa há algum tempo falando sobre a fibromialgia, né, as gurias do grupo da fibromialgia, a gente também tocou nesse ponto, a importância da
a atenção básica de saúde, de toda a rede estar preparada para lidar, né, com aquele paciente, no caso da fibromialgia, que vai voltar lá muitas vezes com dor e lá vem a dona fulana com dor de novo, e aí fica aquela questão. E o profissional da saúde estar preparado para lidar com aquilo, né, para daqui a pouco orientar. Daqui a pouco é um profissional que não pode dar um diagnóstico, mas ele pode orientar que procure um médico que vai dar aquele diagnóstico. E é a mesma questão dos cuidados paliativos, né, a humanização dos profissionais de saúde para realmente tratarem as pessoas da maneira como elas devem ser tratadas. Proporcionar, né, treinamentos, né, para as equipes básicas. E inclusive a gente consegue ter uma melhoria, desafogar UPA, pronto-socorro. A gente consegue fazer uma deshospitalização desses pacientes, né? Então, eles vão ter um cuidado bem direcionado, controle de sintomas, porque a equipe que cuida deles já sabe o histórico, já sabe manejar, né? Do que chegar do zero, sem os exames, sem um prontuário, tá com uma dor aguda, tá com uma dispneia absurda, né? Quando vê é entubado, porque não teve essa conversa, né? Claro. Então isso ajuda todo o sistema. E a gente tem dados assim que mostrem o quanto os cuidados paliativos eles influenciam na resposta do paciente, seja no aumento da vida ou na aceitação da morte? Perfeito, porque é sempre isso, né? Quando a gente passa a exigir que tenha uma equipe dedicada a cuidados paliativos, a primeira coisa que os gestores nos pedem é, mas tem evidência de custo-efetividade? Então, a gente sempre precisa desses dados também. E sim, a gente tem até estudos comparando, por exemplo, o manejo e capacidade de controle de dor por equipes que tenham um mínimo de formação em cuidados paliativos para equipes que não. O manejo de dor ele é muito significativo, aquele paciente acaba precisando de menos procedimentos complementares, que resulta numa custo-efetividade, e também aquele paciente que eventualmente tem uma melhora de performance por conta de todos os cuidados administrados de uma forma multidisciplinar, eventualmente ele tem até um certo prolongamento na sobrevida também. Então a gente tem muitos estudos ainda, alguns mais inconsistentes, outros um pouco mais direcionados, que mostram sim que a gente tem benefício inclusive de custo-efetividade para esses pacientes. E quais os principais benefícios do tratamento paliativo, assim, diante de tudo que a gente falou aqui, a gente deu uma pincelada nos benefícios, né, mas o que a gente pode destacar para as pessoas que estão acompanhando o programa, que daqui a pouco até esse é um assunto novo, né, porque ele é um assunto novo, não se fala há tanto tempo, assim, como a gente já comentou no início, e quais são os reais benefícios, assim, e principais dos cuidados paliativos? Se precisar escolher uma palavra, uma expressão, eu diria qualidade de vida. Eu acho que essa é a ideia, né, dos cuidados paliativos. A gente dá mais conforto para aquele paciente diante daquela condição que ele tem e melhorar a forma dele lidar com aquela condição. Então, ter menos dor, ter menos falta de ar, ter menos dificuldade para se movimentar. Eu acredito que esse é o aspecto mais importante. E quando a gente para como profissional de saúde para escutar o nosso paciente, para entender como ele quer ser cuidado, a gente acaba criando um vínculo muito forte de confiança, né? E isso ajuda ele sabe que tem alguém preocupado, né, que realmente está comprometido em ajudar, e poder ser cuidado como eu quero, não como o outro quer ou o outro acha melhor, eu acho que é incrível isso. E facilita até para o próprio profissional de saúde, né? Para não ficar dando a cabeça na parede, como a gente diz, indo contra a vontade do paciente ou indo contra o que o paciente acredita, né? Então, torna o processo mais fácil para todos os envolvidos, né? E lembrando que para a equipe de saúde, muitas vezes a questão de lidar com o paciente em cuidados paliativos acaba muitas vezes sendo uma desconstrução de tudo que eles aprenderam. Então, que nem ela mencionou sobre o nutricionista. Nossa, o nutricionista não pode ver um paciente malnutrido sem comer, que é um absurdo. Como não passar uma sonda. Então, quando chega na parte e começa a lidar com cuidados paliativos, entende que tem toda uma outra noção. E eu falo isso até em radioterapia também, que eu sempre treino os técnicos que tratam os pacientes. Tem que ser tudo milimetricamente perfeito, não pode errar nada. Não, no paciente paliativo a gente vai primeiro privilegiar o conforto. Se a gente conseguir deixar bem certinho, ok. Se daqui a pouco ele ficar muito desconfortável na hora do tratamento, a gente vai aceitar uma outra diferença, porque o que a gente está objetivando é sempre o conforto em primeiro lugar. E a gente fala dessa equipe, né? Essa equipe, mas quais são os profissionais que podem fazer parte da equipe de tratamento paliativo? A gente já falou aqui sobre enfermeiro, médico, a gente comentou sobre nutricionista, né? Mas eu acredito que tem também a questão de psicólogo, eu imagino que seja muito importante, né?
E que profissionais mais podem integrar essa equipe, ou depende de cada paciente? Outro profissional que eu acho fundamental e que não é tão citado é o assistente social. Nós temos condições sociais muito difíceis, que a gente não consegue manejar, a gente fica engessado, né? Então a gente precisa, é fundamental para a equipe. A gente pode ter dentista para tratamento de mucosite, né? Ou proporcionar uma prótese para ele conseguir mastigar. Ou para boca seca. Para boca seca também, fonoaudiólogo, eles fazem um trabalho incrível para pacientes que têm dificuldade para deglutir, às vezes não só em oncologia, um câncer de esôfago ou de boca, mas pacientes com doenças neurodegenerativas, né? Profissional de educação física, até que a gente fala muito da atenção básica, né? Então, aqueles pacientes que eventualmente ainda conseguem sair da cama, caminhar, fazer uma atividade física, a gente sabe que reduz sintomas de dor também. Fadiga, né? Controla melhor. Então, todos são bem-vindos. Tem um leque de opções, né, para vários profissionais. E com certeza estão esquecendo de alguns aí. Tá passando algum despercebido. A gente pode falar também um pouco dos pilares dos cuidados paliativos, né, que envolve, por exemplo, o controle dos sintomas, a abordagem multidisciplinar, que é o que a gente acabou de falar, a comunicação, né, que é justamente o como dar a notícia sobre algum agravamento na situação daquele paciente, porque às vezes tem alguns tratamentos que o paciente cria muita expectativa sobre, né? Às vezes uma radioterapia, uma quimioterapia, vai reduzir o tumor, vai diminuir, e depois disso eu já vou conseguir fazer. E não acontece aquilo, o corpo não responde daquele jeito. Então a questão da comunicação, de dar essa notícia para esse paciente, né, que tá com aquela expectativa e que tá certo que vai sentar na frente do médico e ouvir o seu tumor, né, respondeu bem, regrediu, reduziu, enfim, e não é aquela notícia que ele vai ter. E também a questão do apoio à família, né, que é o que a gente falou que é fundamental, né? Então acho que a gente pode discorrer um pouco sobre essa questão aí dos pilares. A comunicação da má notícia, sem dúvida, eu acho que é um dos desafios assim maiores em todas as profissões que voltam para a saúde, né? Porque você nunca está preparado para dar essa má notícia. Você se prepara, pensa ali como naquele caso específico você vai contar. Mas às vezes até eu sempre gosto de pegar o exame do paciente antes da consulta, então a gente já combina isso ali com a secretária, ela xeroca, já me traz, que eu já preparo, mas às vezes você olha o exame na frente do paciente, então aquela reação você também já tem que pensar tudo como muito vou trabalhar ali. Exatamente com o paciente. E a gente nunca sabe exatamente como ele vai reagir, por mais que a gente já conheça aquele paciente há muito tempo, às vezes um paciente que nos parece muito forte desaba e você não está preparado que ele vai desabar, e o contrário, às vezes aquela paciente muito sensível, que você acha que, como é que eu vou contar? Ela, não, e o que a gente pode fazer agora? Então, assim, realmente surpreende muito, e não tem fórmula mágica, é sentir e pensar a forma mais empática mesmo de dar aquela notícia. A comunicação de umas notícias, ela tem também artigos que falam, né, mais ou menos um passo a passo para tu te basear, né? Então, comunicar de uma forma não agressiva, né, é o básico. A gente, infelizmente, eu tenho uma notícia ruim para te dar, não fazer gostaria. Um preparo, né, para aquele momento. Ouvir, se ele tiver que falar. Se estiver chorando, a gente tem muita vontade de... Quer uma aguinha? Né? Mas, na verdade, a aguinha é uma vontade nossa de que ele pare o choro. Então, deixar ele se manifestar da forma que for. Ver se ele compreendeu, né, o que tu falou. Conseguiu processar. E aquele, é permitido, assim, aquele ímpeto que às vezes a gente tem, a pessoa tá chorando na tua frente, tu quer fazer alguma coisa pra acalmar ela, né? E do médico dar um abraço, o enfermeiro dar um abraço, pode isso? Ou a orientação é que não? Pode sim. A gente sempre brinca, assim, que tem muita coisa que a gente aprende na faculdade, né, que a gente vê que não é bem assim. Não vou fazer, porque realmente sempre se recomenda que tenha algum distanciamento, que você não mostre que tá abalado, mas assim, um abraço para uma pessoa que tá chorando na tua frente, eu acho que é muito difícil para algumas pessoas não darem. Então eu sempre falo negar, que isso né? aí não tem mais essa de não pode abraçar o paciente. A gente aprende na faculdade, né? A gente quase catequizado. Não pode se envolver, não pode chorar, não pode abraçar. Mas antes de sermos enfermeiros, médicos, profissionais de saúde, somos seres humanos, né?
E a gente precisa entender o sofrimento do outro e se ele der abertura, por que não abraçar? E é muito difícil, eu acredito, que tu não ter um sentimento de histórias que tu vai acompanhando, né? Pacientes que estão lá todos os dias na quimioterapia, na radioterapia, e aí daqui a pouco, um dia vai com a neta, outro dia vai com a filha, daqui a pouco já tá contando a vida enquanto tá ali fazendo o tratamento, ou enquanto tá na sala de espera. E acredito que a equipe acaba se envolvendo, então fica muito difícil, né, tu não desenvolver um tipo de sentimento, tu bloquear qualquer tipo de sentimento, né, para aqueles pacientes. São as coisas que a gente diz que é bonito no papel. A teoria é muito linda, mas na prática não funciona assim. São internações longas, são tratamentos longos. Claro. A gente tem paciente com câncer de próstata e metástase óssea, que não tem mais chance de reverter, 10 anos. Então, a gente conhece há muito tempo. 10 anos de uma vida, né? Então, chega com uma piora da doença, né? Como eu não vou me envolver? Como eu não vou conversar, né? Pelo menos tentar ver o que ele está sentindo, se ele está conseguindo ter um bom enfrentamento com aquilo ali ou se ele está num sofrimento. Para, de repente, acionar a família ou acionar o psicólogo, né? Para dar um suporte maior. E como é que funciona quando o paciente ele não é mais capaz de tomar decisões? O que é feito para garantir a vontade dele? Perfeito. Aí a gente tem as diretivas de decisão, né, do paciente, que a gente chama de DAV, que ele vai falar exatamente o que ele quer naquele fim de vida ou quando ele não estiver mais em condições de falar por si. Porque muitas vezes a gente tem a família, nesse momento em que o paciente fica inconsciente, enfim, querendo muitas vezes fazer medidas extremas, que não era do desejo dele. Então ele precisa deixar isso registrado, né? A gente, para uma precaução mesmo, se optou por fazer esse documento onde o paciente coloca ali exatamente até onde ele quer que se vá, se quer que faça procedimento invasivo ou não, se quer que seja reanimado ou não. Então tudo isso ele tem como colocar nesses direcionamentos que vão ser dados à equipe, e a equipe ela vai ter o respaldo de sempre fazer aquilo que foi pedido pelo paciente. Então, se no momento que ele tem uma parada cardiorrespiratória ele foi pedido para não ser reanimado, a família não pode obrigar a equipe a agir diferente. Então, a obrigação vai ser sempre com aquilo que o paciente deixou registrado. Porque às vezes, como a gente comentava antes aqui, né, de começar a gravar, às vezes na hora do desespero, né, todo mundo sabe que a vontade do paciente não era ser reanimado, mas tu vê um paciente, pelo menos pra mim que sou leiga, ver um paciente tendo uma parada na tua frente não é uma coisa agradável, né? E se aquela paciente é uma pessoa que tu ama e que tu sabe que aquele momento tá se desligando da vida, tu tá te despedindo, eu acredito que te dá um desespero e tu esquece tudo que foi falado antes, né? Sim. Esquece os cuidados paliativos, não tem, por favor, alguém faz alguma coisa. E aí a equipe tem que estar preparada pra não ceder àquele pedido, e falar, né? Não, ele tem uma diretiva antecipada de vontade que ele registrou que não quer. Então, a gente infelizmente não pode atender esse teu desejo. E esses momentos de reunião familiar, de comunicação, eles ajudam muito esse fortalecimento do vínculo, né? Então eles sabem que a gente tá fazendo o melhor para o paciente, o que fazia sentido para ele. Exato. Então auxilia, né? Eu me desespero, mas eu entendo, já me explicaram, né? Porque às vezes falta isso, né? Falta explicar e ver se essa pessoa compreendeu, porque às vezes eu te falo, tu tá tão desesperada que tu não registra nada. E lembrando que nos cuidados de fins de vida, muitas vezes aparecem familiares que não participaram de todo o processo, né? Que a gente conversava isso antes de entrar no ar. Muitas vezes aquela família, a filha que estava longe, até em outro país, chega justamente para aqueles últimos dias e aí ela discorda de tudo que havia sido alinhado com a família. Não participou daquele processo, né? Então, não viu, assim, às vezes não viu o paciente falando que era a vontade dele, não acredita, diz, não, minha mãe nunca falaria isso, meu pai não desejaria isso, né? Então fica complicado, mas assim, mal comparando, né, e não tem comparação na verdade, mas é um procedimento que também acontece no início da vida, né, na questão do parto natural, tem isso, da vontade da mulher prevalecer e que muitas vezes naquela mulher tá com dor e ela pediu que ela não quer receber uma analgesia ou ela quer, e aí cabe também ao pessoal da equipe que tá preparado lembrar que às vezes, né, o homem que tá ali apoiando ela ou a mãe, enfim, diz, não, mas faz alguma coisa, ela tá com muita dor, e a vontade dela que tem que prevalecer, né? Claro, mal comparando, porque são dois momentos totalmente antagônicos, mas né? é o pai que quer que seja anestesiado.
Então, quando prevalece a vontade do próprio paciente, né? Não, e até pra cesárea também, que nem tu falaste, o pai fala, mas não tem que já fazer cesárea. Ela ainda pediu pra insistir mais um pouco, então calma. Tem que esperar. Eu já vi vários médicos dizerem que o mais difícil é realmente controlar os acompanhantes, né? Sim, não é? Sem a mulher, ela tá dúvida. decidida, ela se preparou, ela sabe que vai passar por aquilo, Mas a gente nunca sabe como vai se comportar na hora que a gente tá sentindo tudo que a gente tá sentindo. Às vezes a gente se surpreende com a nossa reação, né? Muda tudo, né? Na hora, no momento ali que tu tá vivendo. Uma coisa que veio muito à tona, né? Que a gente não falou aqui antes do programa, mas que com essa questão dos cuidados paliativos, que foi a Ana Mi, né? Que ela deixou um livro, ela era uma paciente oncológica, estava consciente que ia encarar o fim da vida logo ali e fez toda uma preparação, preparou a família, né? Deixou livros, enfim, e tinha um Instagram que a família tá mantendo agora, ela deixou até uma, como é que se chama, não é comunidade, eles criaram uma associação, né, para falar sobre o assunto Casa do e Cuidado. tudo mais. E que segue. Então, assim, é uma coisa legal para as pessoas que estão passando por isso ou que vão passar, né, para se apoiar, porque foi um caso bem recente também e foi alguém que trouxe muito à tona esse assunto, né? Ficou muito conhecida, tem muitos seguidores no Instagram, com questão das redes sociais. Então, é muito legal também, até porque é um conforto, né? Não é a única pessoa que está passando por isso, né? O meu familiar não é o único, ou eu não sou o único, tem outros casos, e acaba sendo um pouco de colo, um pouco de conforto, de consolo para quem está nesse momento. E né? ela conseguiu tirar um pouco desse estigma do câncer, que o câncer é igual à morte. Né? Ela falou muito em vida, né? Com 28 anos eu me descobri com câncer de mama, logo uma progressão, eu não tinha mais cura e eu tinha só 30 anos. Né? E agora, vai ser quanto tempo eu vou ter? E ela decidiu aproveitar o tempo, independente de quanto tempo fosse, e mostrar isso para as pessoas. Exatamente. É incrível. É muito eu legal tenho ainda uma amiga que faleceu de câncer de mama, e quando ela estava numa fase difícil, eu disse, amiga, eu vou te indicar um livro. Mas assim, eu tô com medo, porque às vezes a gente né, mexe, e ela lendo, e a paciente também tinha metástase hepática, que nem ela, né, a Ana Mi. E ela disse, amiga, então o câncer, quando ele é metastático, não tem mais cura? Então, até para conseguir compreender... Entender, né? Coisas do porque próprio. Muitas vezes a gente acha que você falou que tem uma metástase, o paciente já entendeu que o prognóstico já fica um pouco mais complicado. E a Ana me falou muito a questão do, né, viver, 30 anos com qualidade de vida, fazendo as vontades, vivendo intensamente, do que às vezes tu chegar aos 60, mas não tinha ânimo, não tinha vontade, tinha dor, né? Enfim, então é toda essa questão, né? A gente fala sobre vida, a gente não fala só sobre morte, né? Não é um assunto que é para ser doloroso. E então, é o que a gente estava falando antes, né? Essa questão do estigma da palavra câncer, a gente precisa ajudar como sociedade a desconstruir, porque as pessoas têm hipertensão, têm diabetes, às vezes muito mais avançadas do que um câncer, e elas descuidam daquele quadro de hipertensão, daqui a pouco banalizam, deixam de acompanhar, a pressão estourando, a pessoa não está tratando, tem um AVC, daqui a pouco voltada para um câncer, entendeu? E esquece totalmente do problema que às vezes é mais grave do que o câncer. Então a gente não pode mais lidar com o câncer como uma sentença, porque ele absolutamente não é. A gente nos últimos 10, 20 anos teve muitas drogas novas sendo desenvolvidas, muitos pacientes que antes a gente dizia, 2, 3 anos, o prognóstico vira 10 hoje. Então, assim, o que a gente sabia de oncologia há 10 anos não é o que a gente sabe hoje. E as pessoas precisam entender isso e começar a enxergar o câncer de uma forma diferente. Novas possibilidades estão surgindo todos os dias, né? Não, todas as horas. Eu digo, eu chego em casa e tenho que ler os artigos que saem. É verdade, a gente tem que estar sempre, né, à frente, evoluindo, preparado. E tem gente que diz, o dia que eu receber o diagnóstico de um câncer eu me mato. Mas não é assim, né? 15 anos. Porque às vezes tu não recebeu o diagnóstico de um câncer, sai ele na frente, né? Exatamente. Que o coração não aguenta, enfim, né? a gente não sabe. A gente acha que a gente tem um controle, mas não tem. E aí por isso a gente se assusta tanto com a morte. Mas se a gente pensasse dessa maneira, talvez a gente vivesse melhor e menos preocupado com a morte, mais preocupado com a vida, né? Não, e pensar até na incidência, né? Então, a cada 10 mulheres hoje, a gente sabe que pelo menos 1, 2 vão ter câncer de mama. Então, imagina se 2 a cada 10 mulheres ficarem desesperadas porque pensando que câncer. pode ter.
terão ou não. É uma condição que a gente vai lidar. Com certeza. Então eu quero agradecer vocês por terem se disposto a vir aqui, né? Eu sei que as agendas são corridas, a gente teve dificuldade de fechar um dia, um horário para conseguir estarmos juntas falando sobre isso, mas eu acho que é importante, né, para as pessoas que estão passando, para as que vão passar, para a gente falar, para a gente entender que existem novas possibilidades e que até o que parece desesperador, às vezes, que é a morte, é natural. E é a única certeza, quando a gente chega nesse mundo, a única certeza que a gente tem é essa, a gente vai morrer um dia. Como, quando, de que jeito? Não sabemos, mas quando recebemos um diagnóstico que dá para ter um tratamento mais humanizado, né, cuidados específicos, toda a família preparada, eu acredito que acaba a vida valendo mais a pena, né? Certeza. Então quero parabenizar vocês pelos trabalhos realizados, né? Porque cuidar de pessoas, a gente sabe que isso aqui é uma coisa muito valiosa e vocês têm a gente percebe na fala de vocês, né, todo esse cuidado da humanização do tratamento, de ver cada paciente como uma pessoa que tem uma história, que tem uma família, que tem uma vontade de viver, que por algum motivo está lutando pela vida. Então, eu pedi para vocês deixarem uma mensagem aí pra gente encerrar esse programa sobre cuidados paliativos. Pode ser. Acho que o mais importante é refletir como a gente está vivendo a nossa vida, né? Que de repente a gente se depara com uma doença grave e eu deixei para fazer quando eu tivesse férias, quando eu me aposentasse. Quando chegar e a vida sábado, passou, domingo. né? E entender a morte como um processo natural e a gente ressignificar e falar sobre isso com os nossos familiares, entender as vontades, né? Ou talvez não tão naturalmente assim num churrasco de domingo, mas quando a gente se deparar mesmo, né, com uma doença mais grave na nossa família, a gente conseguir abordar para ser um pouco mais leve. Perfeito. E eu gostaria de dizer que os familiares têm um papel crucial quando a gente fala de pacientes em cuidados paliativos e gostaria de deixar a mensagem de que todo familiar ele tem uma responsabilidade muito grande com aquele paciente, assim como a equipe assistencial de saúde. Então a gente precisa falar mais sim desse tema de cuidados paliativos e a gente precisa trazer mais qualidade de vida para as pessoas que se encontram nessa condição e isso depende não só de nós, médicos, enfermeiros, mas da sociedade civil como um todo. Com certeza, de cada um se conscientizando, né? Que eu sempre falo aqui, cada um fazendo sua parte. Exato. Na maioria dos assuntos é isso que define, né? Cada um fazendo sua parte fica mais fácil para todo mundo o processo. Então, mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui conosco, por termos essa possibilidade de falar com os nossos telespectadores sobre esse assunto tão importante que são os cuidados paliativos, né? Que a gente deve falar cada vez mais e aceitar cada vez mais como natural, como uma possibilidade, né? E não ver como um caso de desespero. A gente vê como uma coisa para tornar a nossa vida mais leve, né? E não desesperador. Então, ficamos por aqui com mais esse Câmara Entrevista. Fique sempre ligado na nossa programação, nas nossas redes sociais, que a gente vai estar divulgando, né, a gravação dos nossos programas e quando cada um deles vai ao ar. E participe também conosco nas nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook e também nosso WhatsApp.